Se você foi diagnosticado com o câncer, existe um direito que pode te garantir um benefício imediato e sem carência, e ninguém te conta sobre isso. A verdade é que quase ninguém te conta sobre essa questão. Pessoal, muita gente só descobre isso quando é tarde demais. O INSS ele pode conceder o benefício por incapacidade imediatamente para aquela pessoa que tem a neoplasia maligna ou o câncer, mesmo que a pessoa nunca tenha contribuído antes ou que tenha contribuído pouquíssimas vezes. Essa é a primeira coisa que você precisa entender nesse negócio. Um paciente com câncer, ele pode ter direito ao benefício sem cumprir carência alguma. E essa é uma das regras mais fortes e pouco divulgadas do INSS. Mas de cara já surge uma dúvida. Então é só ter o câncer que já estou com a garantia da aposentadoria automaticamente? Não, não é tão simples assim não. E eu vou explicar agora o porquê. É exatamente isso que a gente vai ver aqui no vídeo. Porque existe um detalhe que faz muita gente perder o direito, mesmo tendo o câncer. Doença versus incapacidade, a diferença que define tudo. O INSS não concede o benefício apenas por causa da doença específica. O que ele analisa é a incapacidade para o trabalho que a pessoa tem. Ou seja, existem pessoas com câncer que acabam continuando trabalhando e outras que vão ficar totalmente incapacitadas para o trabalho. Então aqui vai a regra de ouro, não é a doença, é o impacto dessa doença na capacidade de trabalhar da pessoa. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático agora. Pensa no caso de um professor com um câncer de próstata, talvez esse professor consiga continuar dando a aula dele. E pensa no caso de um pintor com a mesma doença, que talvez já não consiga mais subir numa escada, por exemplo. Percebe aqui um detalhe, é a mesma doença, mas que acaba possuindo efeitos completamente diferentes no trabalho dessas duas pessoas. E a perícia, pessoal, olha justamente isso, como que essa doença afeta o seu trabalho. Ela olha se houve algum tipo de afastamento médico, se existe algum tratamento agressivo, a químio, a rádio, a cirurgia, se você tem laudos médicos que comprovem também a incapacidade laboral. Tá bom, mas você deve estar pensando o seguinte, e que tipo de benefício eu posso conseguir com o câncer? É aí que vem o pulo do gato. Quais benefícios o paciente com câncer pode ter? São 3 caminhos principais. O primeiro deles é o auxílio por incapacidade temporária, é o antigo auxílio-doença. Quando a incapacidade é temporária. O outro caso é a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, quando aqui não há possibilidade nenhuma de retorno ao trabalho. Temos também a hipótese do BPC-LOAS, mesmo sem contribuição, para quem está, aquela pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade econômica. E agora vem o detalhe que muita gente acaba errando nisso aí. Não se escolhe o benefício. O perito do INSS é que define, mas você pode apresentar os seus documentos que vão reforçar muito a gravidade da doença e que também vão aumentar a chance da concessão da aposentadoria a você. Documentos que fazem a diferença na perícia. Pessoal, o laudo médico recente com o CID é muito importante. As informações sobre o tratamento que você faz, se é a quimioterapia, a radioterapia, se é uma cirurgia. Também é bom ter a declaração do seu empregador atestando, o seu afastamento. Também é bom levar a indicação da incapacidade laboral. Se todos esses documentos forem muito bem feitos, bem organizados, a chance de você conseguir a aposentadoria acaba sendo muito maior nesses casos aí. Agora, o que acontece quando a carência não foi cumprida? É aí que muita gente acha que acabou perdendo tudo, mas não é bem assim que funciona. Câncer dispensa a carência, mas não dispensa a perícia. Existe uma lista legal, pessoal, na Portaria Conjunta 38 de 2023, que define quais doenças dispensam a carência, e entre elas está a neoplasia maligna, ou o câncer. Ou seja, você não precisa ter 12 contribuições para que possa pedir o benefício, mas você vai precisar comprovar a sua incapacidade. Imagina essa situação aqui comigo de uma pessoa que descobriu o câncer hoje, nunca contribuiu para o INSS ou contribuiu só 3 vezes, por exemplo. Ela pode entrar com o pedido do benefício imediatamente. Sabe por quê? Porque a lei permite, e isso está na legislação previdenciária. Só que aqui vem um erro absurdo. Muita gente pede o benefício dizendo apenas "tenho câncer". E pessoal, essa frase simples, só ela sozinha não basta. É por isso que tantos pedidos são negados no INSS.
O correto é você dizer que tem o câncer e dizer que você está incapacitado ou incapacitada para o trabalho e mostrar todos os documentos que comprovem isso. Mas tá bom, e se eu fizer tudo isso e mesmo assim o INSS negar? O que eu faço? Por que isso acontece direto? Primeiro de tudo, não significa que você não tem direito, isso tem que ficar bem claro. Muitos benefícios são negados logo de cara na primeira análise do INSS. E o caminho que você deve seguir é basicamente esse aqui. Você deve verificar o motivo da negativa no aplicativo ou no site Meu INSS. Se foi a falta de algum documento, você deve juntar esse documento e até fazer um recurso administrativo no INSS. Se a perícia foi mal feita, você tem o direito de pedir que seja feita uma nova perícia. E se ainda assim a negativa persistir, a ação judicial com o laudo médico do seu assistente, o médico que te acompanha, vai ser o caminho. E aqui vem o detalhe muito importante que surpreende muita gente, inclusive. Pessoal, a justiça, ela pode conceder o benefício até com um laudo médico particular, mesmo que o INSS já tenha negado o seu pedido. Então, recapitulando tudo que a gente viu até agora, o câncer ele pode garantir o benefício imediato. A carência ela pode vir a ser dispensada. A incapacidade também precisa ser comprovada. A negativa, pessoal, não é o fim de tudo, ela é o começo da estratégia que você deve seguir. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu joinha aqui, porque isso me mostra que vale a pena criar mais conteúdos assim, explicando com um pouco mais de detalhe cada tipo de doença, cada situação específica. Se você conhece alguém que tem essa doença, que precisa desse benefício, desse auxílio, compartilhe esse vídeo também com essas pessoas. Isso pode fazer a diferença, pode dar uma luz para elas que já têm uma doença tão séria, a seguir um caminho e conseguir defender os direitos que elas possuem. Se também você for novo, for nova aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativando o sininho das notificações, pois assim você não vai perder nenhum vídeo assim que eu postar ele aqui no YouTube, o YouTube vai correndo te chamar. E dessa forma vocês vão ficar sempre informados sobre os seus direitos previdenciários, quais os caminhos corretos a seguir. Inclusive, eu já estou correndo para gravar o próximo vídeo. Conto com vocês lá, hein? Até mais!